Boa noite. Começamos mais uma resenha número 27, ao lado do César Casolari, nosso economista favorito. E temos bastante novidade hoje, temos bastante notícias, o mercado está se movimentando bastante. Muitas das previsões não estão se concretizando, né? Estão indo ao lado contrário e tem abalado muito o mercado, fora questões também, fora a economia, questões de diplomacia ali, né? Questões geopolíticas que têm afetado bastante o nosso mercado. Mas, como de prática, vamos começar pelos Estados Unidos. Como que está lá a questão do fiscal nos Estados Unidos, César? Vamos lá, professor. Mais um dia de resenha aqui. Hoje é 17/4, né? Estamos com as notícias aí mais atualizadas. São 18 e pouquinho agora em São Paulo. E lá nos Estados Unidos a gente tem, assim, erra as previsões, quem faz errado, né? A gente está acertando tudo. Mas é o que a gente vem falando, assim, né? Os dados estão confirmando uma resiliência muito grande da inflação nos Estados Unidos, que é o maior indicativo agora, né? É para onde todo mundo está olhando no mundo, em termos de economia, claro, é a inflação dos Estados Unidos. E ela teima em não ceder, né? Embora ela tenha caído de 9% para 3,5%, né, no último ano, ela começou o ano passado com 9% e agora está 3,5%. No governo Biden ela já subiu 19%, né? Então é uma taxa muito alta para os Estados Unidos, né? O Biden entrou em 2019 ou 20, não, foi depois, foi 21, isso. Entrou em 21, então são 3 anos aí, uma taxa bem alta para os Estados Unidos. E o que o governo vem fazendo desde então? Aumentou os juros para reduzir a atividade econômica, para aumentar o valor do crédito, diminuir investimentos, tudo mais, para a inflação poder voltar para a meta e ele poder de novo baixar os juros e tocar a vida. Acontece que tudo, menos a inflação, está... A inflação também está em terreno expansionista, então está tudo em terreno expansionista, né? A gente tem os dados aí do varejo dos Estados Unidos, e as vendas cresceram 0,7%, acima do esperado. A gente tem os dados de desemprego, né? Teoricamente, tem que haver algum desemprego a mais para os salários, a massa de salário cair e a inflação ceder um pouquinho. Isso não tem acontecido, né? Os dados do payroll, né, americano, que a gente chama os dados de emprego lá, estão vindo ainda bem fortes e resilientes. E e também tem a questão fiscal, né? O que a gente está conseguindo ver aqui e tentando, né, decifrar aqui é justamente isso. A gente tem olhado bastante para os Estados Unidos, tem lido bastante, conversado com as pessoas, e a gente vê que a questão fiscal é o ponto, talvez, chave ali dos Estados Unidos nesse ano, principalmente, né? A expansão fiscal lá está sendo muito grande ainda, né? O FMI, inclusive, soltou um relatório essa semana praticamente condenando a política fiscal dos Estados Unidos, porque quanto mais gastos os Estados Unidos têm em relação à receita, e eles têm déficit recorrente fiscal, eles têm a questão de, obviamente, quando eles têm esse débito fiscal, eles precisam tomar dinheiro emprestado, e todo mundo quer o título americano, né? Todo mundo quer dólar, quer ter essa reserva em caixa, né? E o que acontece? Eles conseguem emitir a dívida fácil, agora eles estão emitindo por uma taxa muito maior do que a média histórica, e isso cria um problema para o mundo inteiro, né? Esse que é o ponto do FMI, né? O FMI fala, vocês não podem ser tão fiscalmente responsáveis assim, porque vocês prejudicam todo mundo, né? Uma economia tipo a do Brasil também não pode ser irresponsável fiscalmente, mas a gente tem um impacto muito menor no mundo do que os Estados Unidos, né? A gente não tem a moeda que todo mundo usa, a gente não tem o título que todo mundo usa de reserva, não é o real que circula no mundo, participando das trocas de mercadorias e serviços. Então, tudo isso enfraquece demais a economia mundial. Então, o ponto que a gente está passando por ele agora é justamente esse, né? A inflação não cede, porque a política monetária, apesar de ser contracionista, a política fiscal é muito expansionista. E já tem gente grande reclamando, né? Os próprios diretores do Fed, né? A gente vem citando aqui vários durante as nossas resenhas, e hoje quem falou foi o presidente do Fed, o Jerome Powell, e ele falou que a queda de juros simplesmente está mais longe e ponto. Né? Não tem como o Fed baixar agora. Os dados que eles têm
em mãos, né? Que é muito, obviamente eles têm muito mais detalhes do que a gente, mas de uma forma geral, eles estão dizendo que os dados não trazem confiança para o Fed baixar esses juros e é, já se discute muito quantos cortes teremos nos Estados Unidos e está muito próximo o consenso de ter um só e talvez bem pequeno, que não vai nem fazer tanta diferença assim na conjuntura atual. E já tem até analista dizendo que não deve ter cortes para esse ano, né? Inclusive o Powell e o próprio, não somente o Biden, mas o governo todo tem sinalizado que é melhor, às vezes, segurar um pouco mais essa volta ali, né, dos juros baixos lá nos Estados Unidos, mas resolver o problema do que tentar resolver antecipadamente e depois ter que voltar atrás. Então isso já gera uma grande preocupação também. Tem um último ponto que a gente também gosta de citar bastante aqui, que não é econômico, mas que envolve diretamente a economia, que é a eleição nos Estados Unidos, né? Uma eleição apertada. O Biden está com aprovação caindo, o Trump não sobe muito, mas está ali muito próximo e às vezes aparece até acima em algumas questões, tipo, perguntam lá na pesquisa quem você acha que é melhor para a economia, o Trump ganha do Biden. Quem você acha que cuida melhor dos americanos, o Trump ganha do Biden. Então tem vários pontos ali que incentivam o governo Biden a realmente gastar mais, né, e a não deixar talvez a recessão chegar tanto quanto se espera, né, ou se esperava, né? A gente ano passado teve a recessão Messias que não veio ainda, e esse ano os dados da economia americana estão melhores do que quando a gente esperava a recessão ano passado, né? Os dados da economia agregada. Então isso tudo traz uma preocupação muito grande. A gente vai falar de Brasil logo mais e a gente vai falar por que a gente cita tanto os Estados Unidos, né, aqui na nossa resenha, porque o impacto aqui no Brasil é direto, né? A gente não tem choro nem vela. A onda vem, o tsunami vem, ele cai aqui que nem um tsunami. Não é igual uma marolinha, né? Não. E inclusive também é importante lembrar que nos Estados Unidos a gente tem referências que são diferentes. Então, aqui pra gente que é brasileiro ou argentino ou latino de forma geral, ele está acostumado ali a ver uma taxa de inflação na casa dos 6, 8, 10, 20, em algumas vezes a gente chegou a ver, e ainda está dentro até do esperado, dependendo do momento do país. Mas para os Estados Unidos, 3, 3,5 já é uma taxa muito acima do que eles têm projetado, né? E não somente as decisões econômicas ali, né, e políticas que acabam afetando isso, a gente está vendo também ali que o conflito no Oriente Médio, né, com Israel, tá se agravando, está piorando um pouco mais, que até então eram menos envolvidos, agora o Irã, né, quis participar também dessa brincadeira, e isso também acaba gerando até mais aumento de inflação também, não só para esses países, mas para todo o mundo, né? Porque hoje, como o mundo é muito interligado, né? Então acaba refletindo em muitas frentes ali, principalmente nos Estados Unidos também tem sentido um pouco dessa questão, até mesmo no combustível, né? A gente citou bastante aqui no começo a questão do Oriente Médio, né? Porque tinha uma tensão grande. O Irã, né, segundo informações públicas aí, teve alguma participação naquele ataque terrorista contra Israel, né? O Irã é abertamente contra Israel, né? Contra o Estado de Israel. E Israel agora, na semana passada, bombardeou uma casa na Síria que era o consulado iraniano na Síria e matou um general importante da guarda iraniana que não era tão importante quanto Soleimani foi, né, quando Trump matou ele há uns 6 anos atrás, mas ele era um cara importante lá e o Irã né, ficou obviamente irritado. Foi um ataque num prédio público do Irã, só que na Síria. E para retaliar esse ataque, o Irã lançou ali uns 300 e poucos mísseis e drones para cima de Israel, meio que sabendo que Israel tinha como se defender. Os Estados Unidos também ajudou na defesa, a Arábia ajudou na defesa, a Jordânia ajudou na defesa, e no fim das contas o impacto foi bem pequeno, assim, acho que não teve nenhum morto, foi mais
Teve um ferido. Teve um ferido e foi mais para demonstrar, né, a irritação do Irã, mas também não foi um ataque tão grande e tão surpreendente a ponto de aumentar o conflito, né, de criar tensão. Mas para Israel é sempre bom ter um inimigo também, né? A gente sabe que o Netanyahu. primeiro-ministro lá tem pouco apoio. Se ele perder o cargo de primeiro-ministro, provavelmente ele vai ser julgado ali por algumas coisas que ele fez e tal. Então é uma situação geopolítica, né, que a gente não gosta de citar muito, mas que também está nesse caldeirão aí e pode, né, e tem aumentado a tensão no mundo nesse momento. O problema é agora Israel também não ter gostado do contra-ataque, aí ataca de novo, aí Irã também não gosta de novo e volta. O problema é isso começar a tomar escaladas cada vez maiores, né? Mas, como o César acabou de pontuar, vamos esperar, aguardar para ver. Enquanto isso, a gente vai acompanhando as notícias que afetam o mercado financeiro. Por enquanto, isso já estava esperado e acabou até fazendo menos preço do que era aguardado, principalmente pelos mercados que operam no final de semana, como criptomoedas, que demonstravam que poderia ser muito pior e acabou não sendo tão forte assim quanto se esperava. E, voltando aqui para os países, né, a gente viu ali a China, que acabou trazendo bastante dados agora, né? Ainda há algumas desconfianças ali, se os números da China são tão verídicos mesmo ou não, mas fato é que a China tem demonstrado resultados muito melhores do que o esperado, né? Semana passada a gente falou aqui bastante no Resenha de Mercado sobre a previsão que se tinha da China no começo do ano e como ela foi mudando aos poucos durante esses primeiros 3 meses, né? E agora a gente tem aqui os dados oficiais do primeiro trimestre do PIB chinês e ele simplesmente cresceu 5,3%, quando o consenso era 5%. Os analistas, os economistas que olharam os dados disseram que os incentivos públicos chineses, né, dos quais a gente falou bastante aqui também, dos incentivos que o governo chinês trouxe para a economia. E o Ano Novo chinês também movimenta muito a economia lá na China, né? O Ano Novo deles foi em fevereiro esse ano. Incentivou demais a economia, o consumo, a demanda, e isso puxou o PIB um pouquinho para cima. A gente já viu ali que no final do trimestre, em março, o PIB já começou a subir menos, né, num ritmo bem menor, que é o ritmo que é mais ou menos o ritmo esperado para a China esse ano. Quando a gente fala, de novo, né, quando a gente fala de ritmo baixo para a China, a gente está falando ali de 3%, 4%, que é mais ou menos o esperado para esse ano, né? Surpreendeu um pouco o mercado esse PIB foguete aí que apareceu de repente, mas a tendência é que volte. Eles ainda têm muitos problemas estruturais, tem problema imobiliário, demográfico, estão com um pouco de problema de crédito e apesar de ser essa economia gigante, a gente falou também que semana passada do aumento da compra de ouro, né, pelo Tesouro Chinês, pelas pessoas, né, que estão em busca ali de algo com algum valor para se proteger de uma eventual crise ou alguma coisa do gênero, mas a China surpreende e vamos acompanhando aqui também. Ela é uma grande exportadora, nosso maior parceiro comercial, né? Então a gente precisa também que a China esteja relativamente bem para nos ajudar aqui nesse cenário difícil que a gente está passando. Lembrando que o PIB ele é calculado com base no crescimento referente ao ano anterior. E aí a gente está falando que de 0,3 de diferença, só que para uma economia do tamanho da China, isso é bastante impactante, né? Se a gente percebe uma grande diferença que de 0,3 no Brasil, imagina lá na China como isso é impactante. E a Europa, a gente vai vendo também que devagarzinho está conseguindo atingir os seus resultados. A gente viu que eles começaram a antecipar alguns movimentos de queda de juros antes mesmo dos Estados Unidos e estão conseguindo chegar lá, né? A Europa está num cenário bem mais tranquilo que o nosso, que o dos Estados Unidos em relação a essa redução da inflação, né? Eles já estão bem próximo da meta deles, então eles já podem começar a cortar aos poucos os juros, né? A gente citou aqui anteriormente que o presidente do Banco Central Europeu já está bem tranquilo em relação a isso, né? Ele não está posicionado como o Powell, dizendo que os dados não trazem confiança, pelo contrário, os dados trazem confiança. E eles estão ali por volta de... Eles estão prevendo com uma probabilidade de 50% de até 3 cortes na taxa de juros da Europa esse ano. Eles precisam desse incentivo agora, né? Com a inflação mais ou menos controlada, está por volta de 2 e pouco ali, 2,5, eu acho que é a meta deles, que para a gente é bem baixo, né? Mas para eles, de novo, é uma inflação que eles não estão acostumados.
Mas com os cortes de juros, eles podem tomar crédito mais barato, fazer mais investimentos e voltar a crescer, né? O PIB da Europa, se não me engano, foi 0,7 ano passado, da Europa inteira. E a gente falou semana passada do problema que a Alemanha está tendo de exportação, apesar de ter passado o Japão como para terceiro colocado, né, como a maior economia do mundo. Eles também precisam desse incentivo, precisam de botar a casa em ordem ali e estão bem mais na frente que os Estados Unidos nesse ponto. Com certeza. E falando sobre os nossos irmãos aqui, a inflação lá também está dando bastante resultado. A gente tem visto números bem expressivos, até elogios do FMI para a Argentina. Mas como que está lá essa questão econômica da Argentina, César? Então, o Milei, quando ele assumiu, ele fez uma modificação grande na economia argentina e uma das primeiras medidas que ele tomou foi tirar a inflação de onde ela parecia que ela não existia, né? A gente citou aqui bastante a questão dos subsídios, por exemplo, dos subsídios públicos para transporte, para água, para gás. Os preços subiam, mas como o governo pagava 90% do valor do preço, os argentinos não sentiam aquilo, e aquilo não impactava o índice inflacionário durante o governo anterior. O Milei teve que cortar esses subsídios, né, para o bem da saúde fiscal do país, e esses valores que as pessoas começaram a pagar apareceram imediatamente no índice, né? Ele teve o primeiro mês dele de governo, a inflação mensal foi de 25%. Desde então, com os cortes que ele tem feito, com a reorganização fiscal que ele tem feito, com a demissão de funcionários e tudo, todas as medidas que ele vem tomando, a inflação vem crescendo a taxas mais baixas até fechar em março em 11%. Né? A expectativa dele é fechar em 150% no ano, que é uma taxa absurdamente alta para qualquer país, mas mesmo assim já é um cenário melhor dos 250, 260 que está agora nos últimos 12 meses, por conta desse aumento, né, que o primeiro impacto das medidas causaram. Lá na Argentina teve desvalorização do peso também, que impacta muito na inflação. E depois desses primeiros meses, dessas medidas, o FMI fez um certo elogio ali para a economia argentina, né, pelo início de controle de inflação, né, e acabou que o Banco Central da Argentina decidiu tomar uma medida, né, de reduzir os juros lá de 80% para 70%, né, deu uma paulada de 10% nos juros, mantendo os juros no campo negativo. O FMI critica muito essa medida, diz que os juros têm que ser mais altos para incentivar mais entrada, mas mesmo assim eles estão muito preocupados porque a perspectiva de crescimento do PIB nesse ano para a Argentina é negativa por volta de 2,5% a 2,8%, que a economia argentina deve regredir, né? Vai produzir menos do que produziu ano passado. E isso também é preocupante, né? Então, não tem nada na Argentina que não seja preocupante hoje, eu acho. E em seguida, né, assim, de todas as medidas que foram tomadas, que agora estão dando efeito na inflação, né, a gente gosta muito de falar que os governos tomam a medida hoje, esse impacto, principalmente na inflação, ele demora um pouco para acontecer, né? Tem um ditado na economia que diz que os preços sobem como foguete e caem como penas. Então, para subir a inflação, ela é muito rápida, e para ela voltar para o ponto inicial ou para algum ponto mais baixo, ela vem caindo bem devagarzinho, né? Eu queria fazer só uma observação que nosso vídeo, nosso corte sobre a Argentina acabou caindo ali em alguns argentinos que elogiaram bastante, gostaram. Eu queria mandar um abraço pro pessoal da Argentina ali. A gente está muito interessado aí nas medidas do Milei, é um parceiro comercial brasileiro grande. E, pô, força aí, cara. Talvez, vamos ser otimistas e pensar que as coisas vão melhorar. Com certeza. E as coisas também aqui parece que tá melhorando ali para a Argentina, e para a gente tá vindo abaixo do que também esperávamos, né? Aqui no Brasil a gente viu que tínhamos bastante expectativas aqui para o começo do ano. Hoje está cada vez um pouco mais distante, dado não só fatores internos, mas principalmente ali pelos fatores externos. A gente que estava beirando ali já recordes de bolsa, vendo que tinha grandes possibilidades, a gente viu a bolsa voltar a cair, tá numa sequência já forte de novo. A gente estava ali com a bolsa no 130, essa era esperada que ficasse ali mais para esse começo de ano. E já está vendo já a bolsa em 124 mil pontos, né? Então já
uma queda bem expressiva, e vemos o dólar também que estava ali namorando a casa dos 5,5, chegou até em alguns momentos a ficar abaixo de 4 de 4,80, até os 4,80 né, que estava sendo esperado, e até inclusive era o esperado para o fechamento do ano. Mas a gente viu aí que essa questão da guerra ali no Israel acabou acelerando até um processo que já era esperado, e que todas essas questões, principalmente dos Estados Unidos, acabaram acentuando isso também, e vimos aí o dólar quase que beirar os 5,30, né? Agora está hoje fechando ali quase que em 5,24. Como que tá acontecendo, o que está acontecendo aqui no Brasil para fazer com que tudo isso esteja acontecendo tão impactante, né? A gente, como assessor, eu acho que é a pergunta que a gente mais recebe aqui. O que está acontecendo com o dólar? E eu compro o dólar agora ou espero para comprar depois se eu for viajar, né? Essa é a pergunta que a gente mais escuta aqui. E a resposta, cara, é muito simples de dar, não tenho a menor ideia. Você não tem como saber isso, né? O dólar é o cemitério dos analistas, né? Segundo a gente fala aqui. Mas vamos lá, o que está acontecendo com o dólar? Por que ele disparou tanto? Por que ele bateu aí 5,28, se eu não me engano, e hoje está 5,24, né? Você estava 4,80 há pouco tempo atrás. Bom, a primeira parte da nossa resenha é o setor externo. E o setor externo, como a gente está falando de dólar, o setor externo é muito, muito importante na determinação do dólar do Brasil, obviamente. As taxas de juros dos Estados Unidos muito altas. O que significa isso para o resto do mundo? Em primeiro lugar, a remuneração é muito boa por um risco muito baixo. Então, todo mundo que tem dólar no Brasil começa a fazer a comparação. O que é melhor? Eu correr o risco Brasil para ganhar X, ou eu correr zero risco para ganhar quase X, ou X menos um pouquinho? O cara pensa, tem os parâmetros a seguir ali, que não vou entrar em detalhes, porque são coisas talvez meio técnicas demais, mas hoje, para o investidor, a relação risco-retorno nos Estados Unidos está melhor. Então eles acabam tirando o dinheiro daqui, ou o dinheiro nem vem, né? Os recursos nem vêm, e ficam lá nos Estados Unidos para esse tipo de investimento. Em segundo lugar, porque está alto e porque a inflação lá também está alta, eles sabem que os Estados Unidos vai sempre emitir mais moeda, vai sempre emitir mais títulos, e isso também sabem que isso dá um problema no Brasil, e ao mesmo tempo a gente está baixando nossos juros aqui, né? Então a nossa remuneração para o investidor estrangeiro está ficando menor, a dos Estados Unidos está estável. Então é uma situação difícil para todos os países emergentes. E em segundo lugar vem o nosso lado, né? O que a gente faz para contribuir para isso? A gente fez alguma coisa para contribuir para isso? Ou a gente tem um ambiente que o investidor se sente à vontade, que tem uma diminuição de risco ou uma diminuição da visão de risco em relação ao país? Não tem, né? O que aconteceu essa semana foi justamente o contrário, né? Ano passado a gente criou uma regra fiscal que o governo estipulou metas para serem seguidas. Em menos de um ano, essas metas já foram revistas, né? Para 2025, esse ano, o governo anunciou que em vez de buscar um superávit de 0,5%, ele vai buscar um zero superávit, né? 0% de superávit ou déficit para o ano que vem. Então, assim, já é uma mudança num planejamento que não tem nenhum ano, né? Isso traz muita insegurança em torno do programa em si, né? Do arcabouço fiscal. Algumas coisas, aí entrando dentro da questão interna e dentro do que a gente pode controlar e o que a gente não pode controlar, também tem um ponto importante a ser lembrado, né? O nosso orçamento, ele tem dois pontos. Primeiro que ele é muito engessado, né? Mais de 90% dos gastos eles são contingenciados, assim, o governo não tem controle. Eles já estão determinados e é muito difícil de ser, praticamente impossível de ser mudado isso sem que mude alguma lei ou até a Constituição em alguns casos. A gente tem pagamento de previdência, pagamento de LOAS, pagamento de salário, tem um monte de coisa ali que não tem como o cara cortar. Em segundo lugar, agora eu perdi. Em segundo lugar, a parte que a gente consegue controlar, além de ser muito pequena, né, ela está bastante comprometida com outras coisas e que também são muito difíceis de mudar. E aí tem a ver com política, tem a ver com Brasília, tem a ver com ali a relação do executivo com o legislativo, e aí já também é uma questão que a gente não gosta de entrar tanto assim, né? Mas é isso, assim. Então a gente tem
as coisas que a gente não pode controlar ainda definem muito o nosso orçamento, né? O orçamento fiscal do Brasil. Então, e todo ano ele tem um reajuste que também é quase incontrolável. Enquanto lá atrás, lá no real, quando a gente estava tentando curar a inflação que vinha do Collor, de 1000% ao ano, o que a gente fez foi desindexar a moeda da inflação, né? De uma forma super resumida, a gente criou uma outra moeda que a inflação não corroía, e essa moeda imaginária ali, a URV, depois virou o real, e o real ficou livre da inflação, né? Uma explicação super simples aqui. Isso deveria acontecer um pouco com o nosso orçamento também, né? Desindexar ele das obrigatoriedades. Mas ali tem, a gente sabe que pode ocorrer coisas boas nessa discussão, pode ocorrer coisas muito ruins nessa discussão, enfim, que é algo que a gente não dificilmente vai se resolver, e muito menos no curto prazo, né? Então, todas essas questões estão influenciando agora o Brasil. A gente falou semana passada, quando a gente teve dados ruins nos Estados Unidos, acho que foi que os juros não seriam mais cortados mesmo. A gente teve uma saída grande de fluxo estrangeiro aqui na Bolsa, né? A gente até falou, vamos guardar para ver se semana que vem vai ser isso mesmo. Agora saiu os dados da semana passada, realmente o fluxo estava ali, ele tinha voltado um pouquinho, ficado menos negativo, estabilizou e agora voltou a cair bastante, ou seja, está saindo realmente dinheiro, principalmente da Bolsa, que é o mais rápido de sair, né? E que a gente consegue acompanhar com menos prazo. Por outro lado, a boa notícia nesse caso é que saiu o IGP-10, né, que é o Índice Geral de Preços de março, e ele caiu 0,33. A gente vem falando IGP, IGPM, Índice do Atacado, todos esses índices que não são IPCA, eles meio que precedem o IPCA, né? Então, quando esses índices vêm negativo, e eles estão vindo negativo mesmo, né? Está tendo uma deflação nesses índices. Em breve isso deve afetar o IPCA. Não que ele fique negativo, mas que ele não vá crescer. Isso é uma boa notícia, né? Dado que a gente espera que o Banco Central brasileiro corte a taxa de juros mais uma vez, para a gente começar a chegar ali num terreno pelo menos de um dígito. Falei bastante, mas é um cenário que mudou de repente sim, né? Em poucos meses, e está pressionando ali, né? O governo se sentiu pressionado por essas mudanças. Os indicadores pioraram bastante, as taxas de juros futuros subiram muito esse mês, então foi uma reviravolta mesmo que a gente está acompanhando aqui. A NTN voltou a praticar uma taxa acima de 6%, né? É IPCA mais 6%, é um rendimento real de 6%, porque os leilões de longo prazo dos títulos estão pedindo mais taxa para o governo, essas taxas longas. Com certeza. Se a gente está vendo lá que nos Estados Unidos a questão fiscal está gerando um impacto já negativo para o mundo inteiro, obviamente que a economia deles é muito maior, mas já gera um impacto, sendo que eles estão infinitamente melhores que a gente. Imagina que qualquer novidade que sai aqui, ela tem impactado bastante e mexe bastante com os nossos investimentos. E para a gente fechar aqui nossa resenha de mercado hoje, vamos falar da curiosidade da semana, César? Vamos. Curiosidade da semana hoje é um país também que nunca apareceu aqui, que é a Irlanda. E a propósito de ser a Irlanda, você já ouviu falar no Bancobar? Nunca ouvi falar. O Bancobar. Conheço outro bar e outros bancos. Agora, tem banco no bar. Essa história é muito interessante, cara. Aconteceu nos anos 70, lá na Irlanda, e a história de como o nosso dinheiro, né, ele é uma simples convenção, né, que todo mundo acredita que ele tem algum valor e por isso ele tem valor, né? Lá nos anos 70, os bancos irlandeses entraram em greve. Eles fecharam durante 6 meses, de maio a novembro, eles ficaram fechados. Teve essa greve, eles resolveram fechar as agências. Algumas ainda pequenininhas ali ficaram abertas, ou algumas exclusivas para empresas e tal, para não parar completamente o sistema. Mas quem era pessoa física ali, trabalhador, que tinha que receber o seu salário, o banco fechou e você não tinha o que fazer. Ou você tinha dinheiro em casa, ou você não tinha dinheiro, né? Lembra que é anos 70, não tem cartão de crédito, não tem cartão de débito, não tem Pix, não tem carnê da Casas Bahia, não tem nada disso. Você tem só o seu dinheiro e as suas coisas, né? Então o que aconteceu? Com o tempo foi acabando o dinheiro das pessoas, não tinha onde sacar, não tinha onde pegar dinheiro mais. Mas elas continuaram com os hábitos de vida, trabalhando e tal, e principalmente nos pubs irlandeses, que era onde eles bebem e comem e se divertem e se confraternizam ali.
com o tempo, quando acabou o dinheiro, né, quando ele não tinha mais dinheiro físico para pagar, eles começaram a passar cheque para o dono do pub. Tudo bem, o cara segura um cheque ali, quando abrir o banco ele vai lá e desconta, porque o dinheiro do cara tá ali no banco. Só que com o tempo acabou o talão de cheque do cara, ele passou tanto cheque que não tinha mais cheque, ele não tinha mais como passar um comprovante autorizado pelo banco que ele tinha valores no banco e podia passar aquilo para frente. E aí eles tiveram uma evolução disso, que foi qualquer coisa que fosse papel, você poderia colocar lá, ó, estou pagando hoje 50 libras irlandesas aqui para o meu amigo aqui do bar, toma aí, assina embaixo e acabou. Por conta disso, essa época, né, fica conhecida como a inflação do guardanapo. Desculpa, a gente falando tanto de inflação que eu falei inflação. Ficou conhecido como o dinheiro guardanapo. E todo mundo foi fazendo aquilo. Aí, até aí tudo bem, você me diz assim, lá na cidade da minha avó, ela também chega lá na vendinha, anota na caderneta, no final do mês paga. Mas não era assim, não tinha perspectiva do banco abrir, eram muitas compras, e com o passar do tempo, o dono do bar começou a trabalhar como se fosse um gerente de banco, né? Ele conhecia os clientes dele, ele sabia a renda média de cada um, ele sabia se eles eram bons pagadores ou não, sabia o tipo de família que ele tinha. Então ele trabalhava como gerente de banco. Ele sabia que o cara tinha um crédito, e ele sabia que esse outro tinha um débito, e ele podia começar a emprestar para esse aqui o papelzinho que ele recebeu daquele. E eles criaram uma espécie de mercado financeiro paralelo com crédito e débito dentro dos pubs ali da Irlanda. E aí, então a gente pensa assim, bom, então passou um tempo, um cara resolveu dar calote, todos deram calote, tal, quebrou todo mundo. Não foi isso que aconteceu. Quando os bancos reabriram, os créditos bateram com os débitos. A gente teve ali, foi estimado que eles passaram mais ou menos de 10 milhões de cheques guardanapos ali para esse pessoal de bar. Deu por volta ali de acho que 3 bilhões de libras irlandesas, e foram abertas apenas 750 investigações de fraude desse período. Então, assim, a gente fala aqui bastante de número, bastante de índice, mas a gente sabe que o mercado financeiro, às vezes, não é sobre dinheiro, né? Ele é sobre relações pessoais, se você conhece a outra pessoa e confia nela ou não. E, nesse caso, foi especialmente importante esse conhecimento, né? Óbvio que guardado o contexto da época, né? Falta de tecnologia, não é igual a gente tem hoje, mas foi um caso muito interessante para a gente ver como as pessoas se organizam e como as instituições são necessárias, mas elas podem ser substituídas por outras mais simples, às vezes, que fazem o mesmo papel e que ajudam as pessoas a conviver em casos de dificuldade. Por isso que é importante o garçom ouvir bem os clientes, né? Porque ele já sabe quem que pode dar crédito e quem que ele pode emprestar. Para quem que ele pede mais que 10%. Certeza. Então, encerramos aqui por hoje mais uma resenha de mercado. Voltamos na semana que vem com mais novidades. Espero que novidades mais positivas, né? Tomara. Mas esperamos você aqui também. E não deixe de deixar sua dúvida, de passar aqui sua informação, se você precisar de alguma ajuda para tomar as melhores decisões para os seus investimentos, como tudo isso que a gente falou aqui vai impactar os seus investimentos, como você monta uma carteira que, assim como o César falou aqui, que seja apropriada para você. E por isso que a gente fala muito dessas relações e não somente sobre números, né? Mas não deixe de nos consultar e nos vemos aqui semana que vem. Até semana que vem. Valeu, um abraço. Fim da resenha 27.